amados, bom dia. Dia 8 de junho, nossa terceira semana, onde estamos fazendo a nossa devocional juntos. Que delícia, não é verdade? Apesar de ser cansativo, mas é uma delícia. Vamos para mais uma devocional do Pão Nosso? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã, por meio da Tua Palavra. Que o Senhor traga a revelação que precisamos, que o Senhor traga o entendimento, para que nós possamos viver de forma que o Senhor seja glorificado. Abençoa este início de semana, abençoa o nosso dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a nossa devocional, vamos ler o livro de Marcos, a partir do capítulo 6, vamos terminar o capítulo 6, a partir do versículo 45 até o 56, diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcarem e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensavam tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Saiu eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus e, percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que eles entrassem, nas aldeias, cidades e campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar, ao menos na hora de sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Até aqui. Glória a Deus. Amém? Esta é a palavra de Deus para nós nesta manhã, do versículo 45 até o 46, a história de Jesus andando sobre o mar. História linda. Vamos agora fazer o que nós temos sempre feito, que o Senhor nos dê a revelação, que nós possamos tirar um ensino dessa palavra agora em nome de Jesus. Amém? Bom, quando nós olhamos para essa história, eu fico convencido cada vez mais de que o Senhor nos ama e que Ele vem trabalhando nas nossas vidas diariamente. É gostoso ver como o Senhor não desiste de nós, né? O verso 45 nós vemos Jesus mudando de estratégia. Presta atenção. O verso 45 diz que Jesus compeliu os seus discípulos a embarcarem e passarem adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto que ele despedia as multidões. Ele havia feito isso anteriormente, lembra que ele colocou os discípulos num barco para poderem descansar, mas a multidão foi até eles a pé, correndo. E quando Jesus chegou do outro lado, tinha 10.000 pessoas. O plano de Jesus era levar os discípulos para descansar, mas quando chegou lá tinha 10.000 pessoas. Então Jesus faz agora diferente. Ele fica em terra e manda os seus discípulos no barco a irem para o outro lado, para o outro canto. Jesus fica com a multidão, vamos dizer assim com as nossas palavras, né, pelo que a gente enxerga. Ele despista essa multidão e depois ele sobe diante dessa multidão, vai para o monte para orar. Bom, no meio da tarde, então eles pegam o barco, provavelmente 3, 4, 5 horas da tarde, e eles vão para o meio do mar. Os discípulos foram descansar e o plano parecia que estava funcionando. Jesus estava só e os discípulos no barco agora estavam descansando. Agora eles têm 9 horas de descanso aproximadamente, porque quando chega 3 horas da manhã, a quarta vigília, entre 3 e 6 horas da manhã, um vento forte começa a afastar o barco do propósito deles. Eles tinham que chegar do outro lado, em Betsaida, mas o vento começa a levar o barco para o outro lado. Eles vão acordando um ao outro, né? Vamos acordar, pessoal, tá difícil. Pega um remo e eles começam a tentar remar, 3, 4
horas da manhã, 3 às 6 da manhã, e nada acontece. Jesus então vê a dificuldade, começa a andar sobre as águas. É o mesmo texto de Mateus, quando fala que Pedro andou também sobre as águas, junto com Jesus e afunda. Lembre-se que o Evangelho de Marcos, ele foi escrito por Marcos, que não era um dos 12, ele aprendeu as coisas, pegou muitas das informações por meio do relato de Pedro que falava para ele, e provavelmente Pedro não disse para Marcos que ele andou sobre as águas e afundou, ele não escreve isso nesse Evangelho. Isso foi oculto de Marcos. Mas o que importa é que Jesus aparece, querendo ir para frente do barco, para conduzir aquela situação, mas os discípulos, ao verem, começam a gritar, e Jesus pede para eles se acalmarem. Jesus fala para eles, versículo 50, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Bom, Jesus então sobe para o barco, o vento passa, eles ficam todos atônitos, ficam assim perplexos, querendo saber o que aconteceu, E o barco chega então em Genezaré. O povo reconhece Jesus, chega bem de madrugada, o povo reconhece Jesus, novamente uma multidão se forma, as pessoas levam os doentes em camas, em macas, eles queriam, gritavam, pediam para tocar ao menos na orla de suas vestes, e quantos a tocavam saíam curados. Você não acha isso estranho? Tocar na veste para ser curado? Como assim? Em Atos 5,15 fala de Pedro, que as pessoas levavam os enfermos até pelas ruas e colocavam eles em leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles, e a sombra então curava as pessoas. De onde vem isso? Deus manda fazer isso? A resposta é simples. Em nenhum lugar na Bíblia Deus manda fazer um negócio assim. Mas o que nós temos que acreditar e ver é que funciona. Então por que eles faziam isso? Bem, os judeus eles tinham toda uma lei e um ritual para entender o que era puro e impuro, o que podiam tocar e o que não podiam tocar. O que eles tocavam podiam fazer deles pessoas santas, ou se eles tocassem numa coisa imunda, podia fazer deles uma pessoa imunda. Ou seja, eles aprenderam que com aquilo que eles se associavam é o que eles se tornavam, santos ou profanos, limpo ou impuro. Daí vem o entendimento de que se Jesus é santo e ele cura, se eu tocar nele eu vou ser curado. Era fé, simplesmente fé. Nenhum lugar na Bíblia mandava fazer isso, mas é o que eles acreditavam. Por isso que colocava as pessoas para Pedro passar e a sombra dele curava. Deus ama e opera onde há fé. Deus ama as pessoas que têm fé. Vamos então tirar algumas palavras para a nossa meditação nesta manhã, amém? Primeira coisa para a gente meditar, que o Senhor agora nos revele em nome de Jesus. Será que Jesus havia errado o primeiro plano? Lembra? Ele levou os discípulos para o barco para descansar, mas quando chegou do outro lado tinha 10.000, e agora Jesus coloca os discípulos no barco e ele vai chegar andando sobre as águas. Será que Jesus errou no primeiro plano? Será que Jesus se frustrou? Jamais, irmãos? O Senhor jamais vai errar. O versículo 52 diz do porquê isso está acontecendo. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Jesus estava trabalhando nos discípulos para que eles acreditassem nele. Seus corações eram duros. Essa palavra duro é a mesma palavra que é usada para calo na mão. É uma palavra que fala como se fosse um calo na mão, como se fosse uma coisa dura que impedisse de penetrar, de chegar na carne. O calo é algo que nos protege, algo morto, que se forma para que a gente não se machuque mais ainda. Existem coisas que você criou em sua vida que talvez você tenha dentro de você para te proteger, mas essas coisas acabam impedindo você de entender os planos de Deus. Será? Vamos meditar. Será que não tem muitas coisas que Deus quer nos mostrar, mas que por causa dessa nossa dureza a gente não enxerga?
Será que muitas pessoas não pensam assim que fugir do problema é melhor? Se eu não me envolver, não vou me machucar. Não é assim que algumas pessoas pensam? Pode ser até verdade, se eu não me envolver, não vou me machucar, mas se eu não me envolver, você nunca vai aprender a solucionar o problema. Jesus estava trabalhando no caráter dos discípulos para que eles acreditassem nele. Será que não são os calos da alma que estão nos impedindo de entender os planos de Deus para a nossa vida? A dureza do coração fez com que Jesus fizesse aquilo. Pense nisso. A segunda coisa importante para a gente meditar é: toda vez que entramos no propósito de Deus, Satanás tentará as nossas vidas com ventos fortes para nos afastar do Senhor. Bill Johnson, ele ensina, fala sempre sobre isso, que tudo que me afasta dos propósitos de Deus nunca será de Deus. Nunca. Eu vejo crentes meio doidos, Só porque estão remando com dificuldade, pensam em primeiro lugar em abandonar o que Deus tem para eles. Veja se não é isto uma verdade na nossa vida, na sua vida. Medite sobre isso. Muitas vezes as pessoas arrumam confusões para as suas vidas. E em vez de arrumar confusão, eles querem abandonar. O vento que muitas vezes vem sobre as nossas vidas são essas confusões. Então, muitas vezes a pessoa pensa: eu estou agora debaixo de uma confusão, eu vou parar de ir na igreja, eu vou parar de fazer ITR, vou sair do ministério. E justificam essas decisões por meio de ventos fortes, de dificuldades. Só que esses ventos fortes de dificuldades são coisas que nós muitas vezes arrumamos. E Deus deixa isso, sabe por quê? Para mostrar o nosso caráter, como está o nosso coração. Será que em momentos de vento forte, em vez de gritar e colocar a culpa no problema, não seria melhor deixar o Senhor tomar a dianteira do barco e deixar o Senhor novamente à frente? Deixar o Senhor dirigir o barco, resolver o problema, em vez de criar outros problemas, abandonando o que Deus te deu? Vamos pedir isso hoje? Mas tem a terceira e última coisa, eu vou ser bem rápido, é a respeito da fé. Lembra, as pessoas queriam tocar nas vestes de Jesus. E tem uma coisa que agrada a Deus, que é a fé. Em nenhum lugar na Bíblia manda a gente fazer isso, mas eles faziam pela fé. Será que quando a gente vai para frente pedir uma oração para que alguém coloque a mão sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça e orar por nós, será que quando a gente vai para frente a gente vai com a fé, com a certeza de que se eu for tocado eu vou ser curado? Será que quando eu peço para alguém orar por mim, eu peço com a certeza de que isso vai acontecer? Deus se agrada da fé. Em nenhum lugar o Senhor manda as pessoas tocarem nas vestes de outro ou ver a sombra de outro para ser curado, receber a sombra de outro. Mas isso acontecia porque eles tinham fé. Quando você se aproximar das coisas de Deus, não seria bom a gente se aproximar com fé? Então tá aí 3 meditações para você sobre a fé, sobre os ventos fortes que tentam nos afastar dos propósitos. Arrumamos às vezes confusões nas nossas vidas e queremos, só por causa do vento forte, abandonar as coisas de Deus. Não, vamos resolver os problemas e nunca vamos abandonar. Vamos entender isso. E a terceira coisa, Deus tem planos perfeitos. Ele não está mudando as coisas, Ele não foi pego de surpresa. Ele nos deixa dentro do barco com o propósito de consertar coisas que não foram consertadas antes. Que Deus te abençoe. Que essa tua semana que se inicia seja tremenda e que venha a grande paz do Senhor sobre a sua vida. Graça e paz.